Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Você trouxe a palavra de Deus? Então, por favor, abra na carta aos Hebreus, no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1. Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Se tiver, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela, mostre aonde nós vamos ler. Aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Já acharam? Está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Eu vou reler este versículo e nós vamos começar a meditar nesta carta aos Hebreus. Mas esse versículo 1 aqui já é de uma inspiração tremenda. Aliás, essa carta aos Hebreus, eu acho maravilhoso haver a dúvida. Foi Paulo que escreveu? Foi um autor desconhecido? Seja quem foi que escreveu, não há dúvida nenhuma que a pessoa foi inspirada pelo Espírito Santo. Porque esse versículo 1 aqui já é algo maravilhoso. Vou reler. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E você vê, quando a pessoa estava escrevendo esta carta, escrevendo o primeiro parágrafo, esta pessoa já se referia aos antigos como uma coisa muito ali no passado. E, no entanto, hoje, para a nossa geração, ele está praticamente há 20 séculos atrás. E há 20 séculos atrás, o autor já considerava aquele tempo os últimos dias. O que mostra, então, que nós agora não estamos mais vivendo os últimos dias. No relógio de Deus, nós já estamos vivendo os últimos minutos. Não é? Então, eu vou reler e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida, sede de Belo Horizonte, repetisse em seguida. Vamos lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Amém? Quem ama a palavra de Deus aqui? Você crê que este livro realmente é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos. Vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Belo Horizonte, a grande BH e Minas Gerais já deu para a palavra de Deus. Isso, coisa linda, parabéns, coisa linda. Não tenha vergonha de abrir a boca e dar glória a Deus. Abra a boca, dá glória a Deus. Isso, faz este glória sair do fundo do teu ventre. Pai querido, olha que coisa linda. Aqui onde ninguém te glorificava, agora tem um povo te glorificando. Neste lugar que não era a tua casa, agora o teu nome é invocado e louvado aqui. Então abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, cada pessoa que aqui veio,
não veio por causa do homem, cada pessoa veio por tua causa, vieram ouvir a tua palavra. Então não decepcione esse povo. Vem agora o Senhor, tome o lugar do pregador, tome a voz do mensageiro, fala com cada vida aqui presente, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Antigamente Deus já tinha falado muitas vezes e de muitas maneiras, porque Deus fala muitas vezes de muitas maneiras. E Deus conversava com os antigos através dos profetas. Mas a carta já começa abrindo com esta novidade, de que agora, nos últimos tempos, Deus não está mais usando profetas para falar conosco, mas enviou o seu próprio Filho para trazer a sua mensagem. E não existe mensageiro mais fiel do que aquele que é enviado pelo seu próprio Pai. Porque o Filho é obediente ao Pai e Jesus foi o mestre da obediência. E aqui o escritor, falando a respeito de Jesus, diz logo em seguida no versículo 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Veja, criador e herdeiro. Dono legítimo, herdeiro legítimo. E para mostrar quem é o Filho, quem é esta pessoa, de uma maneira altamente inspirada, ele escreve, versículo 3, o qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a imagem da pessoa de Deus, o Deus visível. E diz ainda, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, porque ele é o verbo de Deus, todo-poderoso, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Por si mesmo. Ele não pediu para outra pessoa fazer a purificação dos nossos pecados. Ele mesmo fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Sendo ele o credor, ele mesmo resolveu pagar a nossa dívida e nos purificar dos pecados. E esse parágrafo termina assim: assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então ele descreve que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o próprio Deus, que ele é o próprio Criador, que ele é o herdeiro de tudo, que ele é o nosso Salvador, que ele é o nosso Redentor, e que ele, depois de ter feito essa obra magnífica, completa, perfeita, ele foi e assentou-se à direita da majestade nas alturas, no lugar mais elevado do universo, no santo monte de Deus. Aí ele vai falar que Jesus realmente é Deus, porque ele é superior aos anjos, que ele não foi um anjo ali que Deus escolheu e falou assim: olha, então eu vou pegar um anjo aqui que vai fazer uma missão lá na terra, uma obra de redenção, e depois eu vou poder promover você, se você for bem sucedido. O escritor começa a esclarecer que Jesus não era um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, mas sim o próprio Filho de Deus, gerado por Deus. E que ele, por isso, deve ser adorado pelos anjos. Nós sabemos que Deus, segundo a sua santa palavra, é o único que deve ser adorado. Concorda comigo? Sendo então Jesus adorado pelos anjos, confirma-se pela própria palavra que ele é Deus. Porque jamais os anjos se atreveriam a se prostrar ou adorar qualquer outra pessoa que não fosse Deus. Então, se os anjos se prostram e adoram o Senhor Jesus, é porque ele é Deus. E não é para se comparar Jesus a um espírito de luz altamente evoluído. Não se pode comparar Jesus a um anjo de muita luz. Tem que se olhar Jesus como o próprio Filho de Deus. Então acompanhe comigo a partir do versículo 4.
feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho? A qual anjo Deus falou isso? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, aí fala de Jesus se tornando o primogênito, isto é, o filho mais velho de Deus no mundo. Aqui tem um mistério. Jesus é o primogênito dos filhos de Deus, o filho mais velho de Deus aqui no mundo, porque ao ser encarnado, ao se tornar ser humano como nós, nascendo da Virgem Maria, então ele foi o primeiro filho de Deus que havia na terra. E através dele agora, outros filhos de Deus são gerados para Deus. Por isso ele é o primogênito, ele é o filho mais velho de Deus aqui no mundo. Relendo essa palavra, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Não obstante ele ter se tornado humano, nem por isso será menos digno de adoração. Não é porque ele habitou num corpo humano igual ao meu e o seu, que então os anjos vão dizer: ah, mas agora ele é um mero ser humano, nós não devemos mais adorá-lo. Não, a palavra está dizendo que o primogênito de Deus no mundo deve ser adorado pelos anjos como o próprio Deus. Nada mudou. O fato dele ter recebido aqui na terra um corpo humano gerado exclusivamente para ele, nada disso diminui a sua glória, o seu resplendor, a sua realeza, a sua majestade, o seu poder, a sua autoridade, a sua divindade. Jesus Cristo então tornou-se humano, mas continua sendo Deus. Entenda isso. Humano e Deus. O Deus humano. E ao mesmo tempo o humano que é Deus, que deve ser adorado. E o último que Deus enviou, porque Deus antigamente falava por profetas, mas agora nos últimos tempos falou pelo seu Filho. Então, depois do último não vem mais ninguém. Eu pergunto para você, o último da fila, o último da fila, depois do último vem mais alguém? Porque se ele não for o último, ele é o penúltimo, concorda comigo? E se tiver mais dois atrás dele, ele é o antepenúltimo, concorda comigo também? Quer dizer que o último é o último, depois do último não tem mais ninguém, concorda? Muito bem. Por isso que Jesus é o primeiro e o último, o primogênito e o último. Depois dele não vem mais ninguém. Não tem mais mensageiro, não tem mais pregador, não tem mais mediador, não tem mais padroeiro, não tem mais santo, não tem mais santa, não tem mais espírito, não tem mais profeta, não tem mais revelação. Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus, não é? Com todo respeito aos muçulmanos, eles creem que Jesus foi um profeta, mas que Maomé é a última revelação de Deus. Maomé que veio 600 anos depois de Cristo. Então, se Jesus Cristo foi o penúltimo e Maomé o último, então a palavra está toda errada. Mas me perdoem os muçulmanos e os islamitas, me perdoem. Mas Deus só tem um filho, o seu primogênito. E o seu primogênito também é o último. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Depois dele não vem mais ninguém. Agora a revelação máxima de Deus é por aquilo que Jesus Cristo falou. Não aparecerá outra pessoa para falar: eu sou a nova revelação de Deus. Como tentou Joseph Smith, o fundador do mormonismo. Me perdoe se tem algum mormon aqui. E se também está me ouvindo pela rádio, não me leve a mal. Mas Joseph Smith é um impostor. Aqueles que são da igreja do reverendo Moon também foram enganados por um impostor que se declara a reencarnação de Cristo. E é um desplante tão grande, porque como é que alguém que está vivo e ressuscitou com o próprio corpo, como que essa pessoa poderia reencarnar no corpo de alguém?
e perdoem todos os outros que se declaram novos mensageiros de Deus, com uma nova doutrina, com uma nova mensagem, com uma nova revelação. Jesus Cristo é o primogênito de Deus, e Ele também é o último que Deus enviou para falar com a humanidade. É Ele que ofereceu a si mesmo o preço pela redenção dos nossos pecados, e não há nenhum outro que possa fazer isso. E Jesus Cristo é o único que prega só a vida e jamais a morte das pessoas para obterem vida. Maomé escreveu lá o Alcorão, e quando você acha um absurdo um fanático muçulmano amarrar um cinturão de bombas e entrar dentro de uma igreja muçulmana, dentro de uma mesquita onde tem pessoas rezando, e ele lá detona a bomba, morre 75 pessoas dentro de uma mesquita, ele destrói uma igreja, e ele é um mártir. E o Alcorão ensina que ele foi direto para o paraíso. Matou tanta gente que estava na igreja rezando, gente inocente. Morreu mulher, morreu criança. E como é que fica isso? Ah, mas o Alcorão explica. Esses inocentes que morreram quando a bomba explodiu, foram direto para o paraíso. O suicida fez um favor para eles também se tornaram mártires. Eles também foram para o paraíso. Conversa. Quem estiver ouvindo esse tipo de coisa está entrando no erro. Vai ver o que está acontecendo com essas pessoas, com esses suicidas. Você vai vê-los, um dia você vai vê-los. Mas neste exato momento eles estão decepcionados, porque ouviram Maomé e ouviram outros que estão lá ensinando, outros fanáticos que estão ensinando outras coisas. E eles agora estão tardiamente decepcionados, porque ouviram não o último mensageiro, mas um impostor, porque o último mensageiro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus falou de diversas maneiras, mas agora Ele não fala mais de diversas maneiras. Agora Ele fala pelo seu Filho, só por Jesus. E aqui então, o escritor desta carta, inspirado pelo Espírito Santo, mostra que Jesus Cristo é Deus, porque até os anjos devem adorá-lo, não obstante ter recebido um corpo humano como o nosso. O fato dele ter sido humano em nada diminuiu a sua glória, o seu resplendor. Pelo contrário, foi num corpo humano igual ao nosso que ele mostrou que verdadeiramente é Deus, suportando tudo que ele suportou por amor. E aqui nós temos no capítulo 2, no versículo 7, uma explicação de que Jesus Cristo, sendo humano, o primogênito de Deus no mundo, o primeiro filho de Deus a viver nesta terra, o mais velho dos filhos de Deus, o primeiro que Deus gerou, mostra então que ele está num corpo humano, mas que mesmo assim, aparentemente menor do que os anjos, porque nós sabemos que o ser humano em poder, ele é menor do que os anjos, não é? Nós sabemos, nós humanos, nós aqui humanos, nós que habitamos um corpo humano, nós sabemos que os anjos são mais elevados do que nós. Nós sabemos que nós humanos somos menores do que os anjos. Então o fato de Jesus Cristo ter habitado um corpo humano, que por natureza é menor do que o corpo ou o ser de um anjo, veja aqui o que diz a carta no versículo 7. Estou no capítulo 2 agora, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. O Jesus de Nazaré, você está entendendo? O Jesus que nasceu em Belém. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. O corpo que ele habitava, um corpo humano igual ao nosso, um corpo que é menor do que os anjos. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Lógico, você olha para o mundo, quanta gente que não está sujeita a Jesus Cristo? Quantos governos
E quantas situações que a gente vê que não estão sujeitas ainda a Jesus Cristo, preferem Buda, preferem Maomé, preferem Kardec, preferem o Moon, preferem o Joseph Smith, preferem quem eles quiserem. Mas olha só, nem todas as coisas agora, visivelmente, nós contemplamos que estejam sujeitas a Ele. Mas espiritualmente falando, todas as coisas lhe estão sujeitas. Versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Esta é a razão porque Jesus Cristo, sendo Deus, ele teve que ocupar um corpo humano, porque senão ele não poderia morrer por nós. Se Jesus Cristo andasse na terra com seu corpo celestial, não é? Com a sua estrutura celestial, quem poderia matá-lo? Como que ele poderia morrer por nós? Como que ele poderia dar a sua vida por nós? Daí a necessidade dele ter um corpo como o nosso, para que esse corpo provasse a morte por todos os mortais. Para que ele ali fizesse um encerramento desta situação, um corpo mortal que deliberadamente ele oferece por nós para morrer em nosso lugar. Versículo 14 agora, me acompanhem. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Isso é maravilhoso. O diabo controlando o mundo através de potestades que atuam nos ares, no espaço. O diabo subjugando o planeta, mas fazendo o seu quartel-general no inferno. Num lugar onde um santo jamais poderia ir. Um santo jamais pode ir para o inferno. Uma pessoa sem pecado jamais pode ir para o inferno. Então Jesus Cristo assumiu um corpo mortal como o nosso, um corpo especialmente preparado para ele, gerado desde a primeira célula, um corpo exclusivo, aquele Jesus. Então Jesus Cristo viveu neste mundo sem nenhum pecado, não pecou, mas com este corpo sem pecado ele não poderia ir ao inferno, com esse espírito sem pecado ele não poderia ir ao inferno, com a sua alma sem pecado ele não poderia ir ao inferno. Então ele assumiu todos os nossos pecados, todas as iniquidades da humanidade, presente e passada, e até a futura, e até de pecadores que ainda não nasceram e que nem pecaram, até bebezinhos que estão aí nos colos e ainda não pecaram, mas que vão pecar. Jesus Cristo assumiu todos os pecados, passados, presentes e futuros, e a maior carga de pecado veio sobre ele. Então ele se fez pecado por nós. Morreu como o pior dos pecadores, entre dois ladrões, entre dois bandidos. Então ali ele assumiu todas as nossas iniquidades. Sendo o mais santo que já viveu nesse mundo, ele resolveu ser o maior pecador de todos os tempos. Não porque tivesse pecado, mas porque voluntariamente quis assumir os nossos pecados. E carregado com os nossos pecados, sobrecarregado com os nossos pecados, a sua alma afundou até o abismo, até o profundo do inferno, até as regiões mais baixas, onde Satanás fazia o seu quartel-general e ali ostentava a chave da morte do inferno. Com todos os nossos pecados, Jesus Cristo se fez o maior pecador voluntariamente e desceu às mais baixas profundezas, onde Satanás tinha o seu esconderijo, a sua fortaleza. Ali Jesus Cristo entrou. E esta foi a surpresa de Satanás. Como que um santo poderia entrar ali? Então Jesus Cristo, naquele momento carregado de pecados, ele se apresentou diante de Satanás. O demônio empalideceu, o inferno congelou, as estruturas do abismo se abalaram, os demônios caíram por terra, Satanás ficou petrificado e Jesus Cristo tomou das mãos do adversário as chaves da morte e do inferno. A partir daquele momento, ele venceu o maligno, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. E é por isso
que ele ressurge. Ele deixou os nossos pecados no inferno. Você sabia que depois que Jesus morreu por nós, os que recebem Jesus como Salvador não vão mais para o inferno? É verdade ou não é? É. Só os nossos pecados que vão para o inferno. Os nossos pecados vão tudo para o inferno. Mas o pecador arrependido, ele não vai mais para o inferno. Isso é muito bom, não é? Então veja que coisa linda. Continuando aqui a carta aos Hebreus. Versículo 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, Deus, não tomou anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então, quando Jesus Cristo nasceu, ele tinha que ser de uma família. De qual família ele seria? De Abraão, amigo de Deus, o primeiro a viver pela fé, o primeiro a crer no Deus invisível, o primeiro a deixar todos os tipos de ídolos e crer somente no Deus único. Então, foi da descendência de Abraão que Jesus Cristo foi gerado na carne. E continuando aqui, diz assim, versículo 17: pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Você sabe, eu fico muito tranquilo para explicar para Jesus os meus dilemas, os meus conflitos, quando eu estou assim, confuso comigo mesmo, quando eu tenho as minhas inquietações, eu fico muito tranquilo para conversar com Ele, porque Ele consegue perfeitamente entender todos os nossos conflitos pessoais, as nossas contradições, porque o ser humano é contraditório. Ele consegue entender perfeitamente essa guerra interior dentro de nós. E Ele, por ter vivido num corpo como o nosso, mas sem pecado, então Ele pode compreender aquilo que você está sentindo. Qual é a aflição da tua alma? Qual é a dor que vai no teu coração? O que se passa na tua cabeça? Qual é a tua tortura? E quantas vezes você mesmo se tortura? Quando você fala com Ele, Ele entende perfeitamente, porque Ele foi tentado nas mesmas coisas. Ocupou um corpo perfeito, mas igual ao nosso. E teve o mérito de manter esse corpo perfeito. E hoje Ele seria a única pessoa com moral para condenar todos nós. Porque Ele poderia muito bem dizer: vocês não são santos porque não querem. Como é que eu consegui? Vocês pensam que eu consegui porque eu sou Jesus? Não, eu consegui porque eu resisti. Vocês não resistem porque não querem. Vocês são pecadores, vocês estão perdidos comigo. Não, Ele não faz isso. Justamente, Ele se apresenta mais misericordioso ainda, para perdoar todos os teus pecados, para prontamente te socorrer, para te confortar, te consolar. E conhecendo Ele o teu corpo, Ele também é poderoso para te aperfeiçoar, para fazer de você uma pessoa cada vez mais mansa, uma pessoa cada vez mais misericordiosa, uma pessoa cada vez mais compreensiva, uma pessoa cada vez mais espiritual, uma pessoa cada vez mais fervorosa, uma pessoa cada vez mais poderosa. Jesus Cristo tem este poder, porque Ele, sendo tentado, Ele não cedeu ao pecado, e por isso pode socorrer os que são tentados. Estou agora no capítulo 3, e eu quero mostrar uma coisa no versículo 5. Porque, olha só, tenha em mente que esta carta foi escrita aos Hebreus. E naquela época, não havia os padroeiros que existem hoje. Os intermediários que existem hoje, as religiões que existem hoje. Hoje alguém pode dizer, por exemplo, aqui no Brasil, que o maior padroeiro do Brasil é Santo Expedito. Outro pode dizer, não, eu prefiro Aparecida. E outro diz, não, o maior padroeiro para mim é Padre Cícero. E outro diz, não, para mim o maior padroeiro hoje no Brasil é a Madre Paulina. E assim por diante.
Na época de Jesus, esses padroeiros não existiam. Mas na época de Jesus, e na época que esta carta foi escrita, o maior padroeiro dos hebreus era Moisés. Porque um homem que falou com Deus face a face, que realizou sinais que nunca nenhum outro havia realizado. Então, naquela época em que a carta foi escrita, Moisés seria, vamos dizer, o padroeiro de Israel, o máximo. Depois de Moisés, Elias. Mas Moisés ainda acima, porque Moisés, ele trouxe a lei, ele construiu o tabernáculo, ele designou Arão, seu irmão, sumo sacerdote, ele ordenou que a tribo dos levitas tivessem exclusividade para servir a Deus como diáconos naquela época. Então Moisés foi o fundador de tudo isso. Para nós Moisés é um grande homem, porque ele foi autor dos primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Então, na época em que esta carta foi escrita, Moisés era o suprassumo, o máximo. Todo mundo tinha em Moisés o modelo máximo de perfeição e de homem de Deus. O maior padroeiro da época, Moisés. Mas olha o que a palavra, olha o que a carta diz aqui, capítulo 3. Eu vou ler aqui o versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então Jesus Cristo está sendo apresentado aqui como maior do que Moisés, para que as pessoas não ficassem mais buscando a Deus através de Moisés, ou rezando para Moisés para conseguir a ajuda de Deus. O escritor está dizendo, Jesus, ele é digno de maior glória do que Moisés, porque ele é o dono da casa, ele é o proprietário de tudo. Capítulo 5 agora, versículo 1, vai nos mostrar, estou na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1, que Jesus Cristo como ser humano, não é? Maior do que Moisés, mas também maior do que qualquer sacerdote da terra, porque alguém poderia dizer, mas ele nem foi sacerdote. As pessoas o chamavam de rabi, mas Jesus não dirigiu uma sinagoga, não fundou uma igreja, não construiu um templo. Então alguém poderia dizer, Jesus nem sacerdote foi, mas o escritor está dizendo agora que Jesus Cristo, como humano, é maior do que qualquer sacerdote, maior do que Moisés, e maior do que Arão, e maior do que qualquer outro. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então os sacerdotes que haviam naquela época, os maiores, começando então por Moisés, Jesus é maior do que ele, porque ele é o dono da casa. Moisés fazia oferendas e sacrifícios de sangue pelos pecados do povo. Depois Arão começou a fazer isso, depois os filhos de Arão, depois a tribo de Levi. Mas o escritor está dizendo, eles tinham fraquezas pessoais. Antes de entrar no templo, no tabernáculo, eles tinham que oferecer sangue por eles mesmos, porque os próprios sacerdotes eram falhos e pecadores. É isso que o escritor está dizendo. Mas que Jesus Cristo é diferente, porque todo sacerdote intercede a Deus em favor dos homens e faz oferendas pelos pecados dos homens. Mas quais as oferendas que os sacerdotes da época faziam? Sangue de ovelha, sangue de uma bezerra, sangue de um novilho. Mas antes deles oferecerem sangue pelo pecado do povo, eles tinham que oferecer sangue pelos próprios pecados. Mas Jesus Cristo, como sacerdote eterno de Deus,
Ele não veio para Deus trazendo sangue pelos seus próprios pecados, porque Jesus não tinha pecado. E ele não se apresentou diante de Deus para fazer uma oferenda pelos nossos pecados, trazendo sangue de bode, trazendo sangue de cordeiro, sangue de ovelha, sangue de novilho, sangue de bezerra. Mas ele entrou na presença de Deus trazendo o seu próprio sangue. E não foi outra pessoa que levou esse sangue. O próprio Jesus apresentou seu sangue para Deus e assim intercedeu por toda a humanidade. Ele é o maior do que os sacerdotes, porque ele não tinha pecados próprios, mas pecados da humanidade. Então aí o Senhor Jesus começa a ser mostrado humanamente como superior a Moisés, como superior a Arão, como superior a qualquer sacerdote. Mas há uma comparação aqui na palavra, na carta aos Hebreus, que vai ser uma referência para nós agora. Vamos aqui, capítulo 5, versículo 6. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, peraí, Jesus, ele é sacerdote eterno. A palavra tem a profecia, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é esse sacerdote eterno. Jesus Cristo, então, é esse sacerdote, Melquisedeque. Mas do que a palavra está falando, Melquisedeque? Capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. A palavra Salém quer dizer paz. Sem pai, Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, porque Melquisedeque aparece lá no capítulo 14 de Gênesis. Não há uma linha antes, não há uma linha depois, ninguém fala da família dele, de quem ele descendia. E Abraão encontra Melquisedeque e lhe dá o dízimo de tudo. Então eles estão mostrando aqui na carta que esse Melquisedeque, que abençoou Abraão, a quem Abraão também deu dízimo, está escrito aqui que ele não tinha princípio de dias nem fim de vida. Não aparece uma história, então morreu Melquisedeque com tantos anos. Não aparece nenhuma frase dizendo isso. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E agora, você sabe que os hebreus descendem de Abraão, porque ele foi o primeiro judeu. Portanto, Abraão seria o topo da árvore genealógica, a matriz. Abraão é o Adão dos judeus. Foi ele que gerou todos os judeus. Primeiro Isaac, não é? Depois os demais filhos que ele foi tendo, netos, etc. Depois ele teve Jacó como seu neto, como seu sucessor. Jacó teve 12 filhos que se formaram 12 tribos de Israel. Mas no topo dessa árvore genealógica, o Adão dos judeus é Abraão. Abraão está ali no topo. Então quem poderia falar assim? Ah, mas Jesus não pode ser maior do que Abraão, porque o próprio Jesus descendeu de Abraão. Alguém poderia dizer? E para os judeus é assim. Jesus até contou aquela parábola do rico e de Lázaro, quando os dois morreram. Está escrito que o mendigo, ele foi recebido no paraíso e ele aconchegou-se no seio de Abraão. Segundo a palavra de Deus, os judeus são recebidos no paraíso por Abraão. Então Abraão é o máximo. Se Jesus é maior do que Moisés, então Jesus não pode ser maior do que Abraão, porque Abraão é o máximo. Mas olha o que a palavra diz aqui, ó. Vamos ler a partir do versículo 4. Estou na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, o Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Ele está esclarecendo para você compreender o seguinte, que os da tribo de Levi
Eles podem chegar para os outros judeus, que também são descendentes de Abraão, e receber dízimos. Porque os da tribo de Levi são maiores espiritualmente do que os judeus comuns. Então aqui o escritor está dizendo, os de Levi podem receber o dízimo dos demais judeus, ainda que eles sejam descendentes de Abraão, porque eles são maiores espiritualmente do que os judeus comuns. Então Melquisedeque era muito grande, porque ele recebeu dízimos de Abraão. Então, continuando aqui a leitura, versículo 6 agora. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. É lógico, o maior pode abençoar o menor. E quem abençoou Abraão foi Melquisedeque. E se a palavra está dizendo que Melquisedeque, Jesus Cristo, é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o escritor está querendo mostrar esse raciocínio, que Jesus Cristo é maior do que Abraão, porque ele é da ordem de Melquisedeque. Continuando a leitura, versículo 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Na terra nós damos dízimos para homens que morrem, concorda? Para sacerdotes que morrem. Mas agora não, nós damos o dízimo para aquele que vive para sempre. Continuando a leitura, versículo 9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimos, pagou dízimos. Agora veja o detalhe, amados, que o escritor vai dar. Jesus Cristo, olhando-se apenas como ser humano, e para combater aqueles que dizem que nem sacerdote ele foi, o escritor agora vai mostrar, de uma maneira brilhante, de uma maneira inspirada, que Jesus Cristo foi o único sacerdote na terra constituído por um juramento de Deus. A nenhum outro sacerdote Deus constituiu por juramento na terra. Então o juramento de Deus não pode ser revogado. E o escritor, portanto, vai mostrar que Jesus é o maior de todos os sumos sacerdotes. Versículo 21. Mas este, com juramento, por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Deus não poderia dizer para um simples mortal, eu juro que você é sacerdote eterno, porque os mortais morrem. Mas para Jesus, Deus pôde jurar e dizer, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ainda que ele tenha morrido pelos nossos pecados, ele está vivo por toda a eternidade. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. É o sacerdote eterno. Nunca haverá outro mediador entre nós e Deus, a não ser o Senhor Jesus. Por isso que Deus pôde jurar, tu és o meu sacerdote eterno na terra. Eu não sei se você entende como isso é importante. Quando a gente vê as religiões se multiplicando e apresentando tantas alternativas e caminhos, é importante essa declaração, a única que teve o juramento do próprio Deus. Eu juro que tu és o meu sacerdote eterno. Por que tu és o meu sacerdote eterno? Porque ele vive para sempre. Porque ele está vivo pelos séculos dos séculos. Vamos continuar aqui, já vou terminar. Tenha paciência comigo, não sei se você está acostumado. Deve estar, você me ouve à noite no rádio? Então já acostumou comigo, né? Então tá bom, não vai estranhar, né? Porque tem gente que fala, a boca dele não para mais. Mas eu vou terminar, tá? Vamos continuar aqui. Isso é lindo, isso é lindo. Eu quero que você circule a partir do versículo 26 até o 28. Essa gente para ler tem que ler assim sorrindo, com a maior felicidade. Porque nos convinha tal
sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Oh, glória! É lindo demais, é lindo demais. Vamos aplaudir e glorificar a Deus. Perfeito para sempre, para sempre, para sempre. O nosso Salvador, o nosso eterno Redentor, Salvador por toda a eternidade. É lindo demais. Agora vamos comigo no capítulo 8, versículo 3. Que aqui também é muito bonito. Você precisa depois comer esta carta, tá? Depois você come esta carta lá em casa. Agora nós só estamos saboreando aqui, saboreando ali, pegando uns pedacinhos aqui. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Pelo que era necessário que este também, Jesus, tivesse alguma coisa que oferecer. Capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. É por isso que ele é eterno Salvador. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele purifica a nossa consciência das obras mortas. Você sabe, quando eu penso em quem eu era antes de Cristo, parece que eu estou pensando em outra pessoa. Aquilo não se apagou da minha memória, porque seria até injusto eu esquecer quem eu fui. Seria injusto para Deus eu esquecer quem eu fui. Porque Deus fez uma obra tão grande na minha vida, purificou a minha consciência das obras mortas, que a minha consciência, não obstante estar purificada, ela não esquece quem eu era e o que foi que Cristo fez por mim agora. Cristo, ele tem poder de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que a gente não continue mais praticando as obras mortas. Mas ao mesmo tempo, ele não permite que a gente esqueça quem nós éramos, para que a gente não volte mais a fazer o que era, e para que a gente continue glorificando o Senhor como nosso eterno Redentor, para que a gente não se esqueça a obra que ele fez. E o que é máximo aqui é isto: para que um pecador seja perdoado por Deus, tem que haver derramamento do seu próprio sangue. Mas eu não quero derramar meu próprio sangue para ele me perdoar. Aí Jesus derramou seu sangue por mim e apresentou o seu sangue para me purificar de toda a obra morta, para perdoar os meus pecados. Mas o que é lindo é que o texto diz que ele se ofereceu a si mesmo. Ele se ofereceu a si mesmo. Imagine o seguinte. A senhora está me devendo R$1.000, tá bom? Faz de conta, sei que não está. A senhora me deve R$1.000. Mas eu pego e faço assim: ao invés de te cobrar os R$1.000, eu tiro R$1.000 do meu bolso direito e falo: estou pagando a tua dívida, você quer? Aí você fala: mas eu não pedi para você pagar a minha dívida. Mas eu estou
estou pagando. Quer pegar ou não? Se ela falar, não, não quero, não pedi, ela vai continuar me devendo, certo? Mas se ela pegar o meu próprio dinheiro e me pagar, ela saiu no lucro, eu fiquei na mesma. Concorda? Lógico. Eu tinha 1.000 e continuo com 1.000. E ela não me deve mais nada. Se ela quiser. Se ela não quiser, ela vai continuar me devendo. Então a pessoa que fala, eu devo a Deus. Aí Jesus Cristo diz, não precisa pagar com o teu sangue não. Eu já paguei com o meu próprio sangue. E você quer o meu sangue? Se a pessoa falar, então eu quero o teu sangue, Jesus. Então me paga com o meu próprio sangue. Nós ficamos no lucro. Para ele deu na mesma, não é? Para ele deu na mesma. Só que o sangue de Jesus Cristo, ele não recebeu de volta, amados. Ele pagou a nossa dívida, pagou a si mesmo, mas ele não recebeu o seu sangue de volta. Ele verteu o sangue na cruz do Calvário até a última gota, e para garantir que não ia ter mais uma gota de sangue no seu corpo, depois de morto o soldado romano foi lá com uma lança e furou o seu lado, e saiu um restinho de sangue, depois água, não tinha mais sangue. Todo o seu sangue vazou na cruz ali no Monte Calvário, todo o seu sangue foi derramado por nós, ele deu todo o seu sangue para pagar a nossa dívida, mas ele não pegou de volta o seu sangue. O seu sangue continua na terra, à disposição de qualquer pecador. E quando o pecador recebe este sangue, o pecador passa a ter o direito de continuar recebendo o sangue de Jesus. E agora nós pegamos o sangue de Jesus e nós o bebemos na reunião de Santa Ceia. Nós bebemos o sangue de Jesus. E a palavra diz no Antigo Testamento, a vida da carne está no sangue. Quando você bebe o cálice na Santa Ceia, você está bebendo o sangue de Cristo, você está bebendo a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo está na glória, não pegou o seu sangue de volta para que você possa ter o sangue de Jesus, garantindo a você a eterna redenção e vida de verdade, vida com abundância, vida transbordante, vida poderosa, para o diabo olhar para você e ver que a tua vida é coberta pelo sangue de Jesus. E agora, para terminar, eu quero ler o versículo 28. Estou aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, veja, uma vez. Eu já vi gente na TV dizendo assim, ai, se Jesus voltasse hoje, acho que crucificavam ele de novo. Não conhecem nada da palavra. Pensa que Jesus vai voltar que nem coitadinha. Jesus vai voltar cheio de glória e poder, acompanhado dos seus santos anjos, milhares e milhares montados em cavalos brancos. Nós voltaremos com ele na glória. Ele não vem aqui para ser crucificado, não. E outra coisa, ele ofereceu-se uma vez. Porque o sacrifício de Jesus é perfeito e suficiente. Ele se ofereceu uma vez. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. Se quando o escritor inspirado redigiu esta carta aos Hebreus, se referia àquele tempo como os últimos dias, de fato, nós estamos muito perto deste último versículo que nós lemos agora. Uma vez ele veio e ofereceu o seu sangue pelos nossos pecados. Mas agora ele vai aparecer segunda vez, sem pecado. Isto é, glorificado, cheio de poder. Aos que o esperam para a salvação. Ele disse, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele disse que o reino de Deus é como o dono de uma casa, que chamou os seus servos e disse, tomem conta da casa e vigiem, porque vocês não sabem que hora que o dono da casa vai voltar. Já pensou, o dono da casa volta sem
os criados saberem, chega numa hora inesperada, um está com o pé em cima da mesa, o outro está fazendo bagunça, o outro está embriagado, o outro está vomitando, o outro está aprontando aquela bagunça dentro da casa. Se ele chegar de repente, você já viu que correria vai ser. Mas ele falou, vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, então vigiem e orem muito. Mas aqueles que esperam em Jesus, constantemente oram pela volta do Senhor. Estão sempre vigiando e orando. E Jesus Cristo vai voltar. Isso tudo que nós ouvimos aqui, brevemente nessa carta, tudo isso que nós meditamos juntos, mostrou uma coisa, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Criador e herdeiro de todas as coisas, que todos os anjos o adoram e ele tem direito a isso porque ele é Deus e só Deus deve ser adorado. Nós vimos por vários exemplos que Jesus Cristo é maior do que Moisés, maior que Arão, maior do que os da tribo de Levi, maior do que qualquer sumo sacerdote, maior até do que Abraão. Vimos que o sacrifício de Jesus é melhor do que os sacrifícios daquela época, que eram feitos com sangue de animais quadrúpedes irracionais, mas Jesus Cristo ofereceu o sacrifício perfeito porque ele é humano, e que humano ele é. Quão humano ele é. O sacrifício de Jesus é perfeito porque o seu sangue foi vertido por nós, puro, santo, imaculado, sem nenhum pecado. Tão poderoso que bastou um derramamento para continuar salvando a humanidade, até que o último pecador se arrependa antes da volta de Jesus. O sacrifício único e poderoso de um Salvador único e todo-poderoso. Nesta hora, a pessoa tem que meditar, continuo eu com os que vieram depois de Cristo, sendo que a palavra declarou que ele é o último? Ou eu tomo a decisão de crer e entregar a minha vida para Jesus? E alguém também deve meditar, continuo vivendo como eu estou vivendo? Ou eu vou vigiar e orar dentro da casa do Senhor para esperar a volta de Jesus? Nesse momento a pessoa é confrontada pela palavra, porque a palavra faz isso. A palavra ela tem o poder de colocar a pessoa numa encruzilhada. Ou ela vai para a direita ou vai para a esquerda. A palavra tem o poder de confrontar o ser humano com a verdade, porque ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nesse momento a pessoa, ela fica diante de um dilema. Ou ela recebe Jesus, o último que Deus enviou, e o recebe como eterno Salvador, conforme diz a palavra, ou a pessoa vai perder a salvação. Então nesse momento, olhem para mim, por favor, porque o nosso trabalho, amados, tem que ser feito direito. Jesus Cristo nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Toda criatura tem que ouvir o Evangelho, nós temos que pregar a palavra. E cada pessoa tem que receber a oportunidade solene de receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Redentor. E essa oportunidade que é dada, eu tenho certeza, mais uma vez a você, ela é registrada no céu. Deus hoje está dando mais uma oportunidade para você abraçar o Senhor Jesus definitivamente e com compromisso, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Neste exato momento, todo o céu para, acredite nisso. Todo o céu para, e o próprio Senhor Jesus para, porque Ele diz, quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. No exato momento que você vem à frente e confessa Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Redentor, na mesma hora, simultaneamente,
ele confessa o teu nome diante do Pai. Imediatamente o teu nome é registrado no livro da vida. E o que causa mais frustração diante dos anjos de Deus é quando a pessoa não decide. Mas quando a pessoa decide, Jesus disse que a festa diante de Deus, porque os anjos começam a cantar e a dançar de alegria. Eu te digo que o céu para agora, porque a tua alma vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. A tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Tua alma vale tanto que Jesus pensou assim: eu não vou deixar faltar uma gota para esta pessoa. Eu vou dar todo o meu sangue para ela, para que ela seja verdadeiramente salva, perfeitamente salva, totalmente salva. Se você agora entregar sua vida para Jesus, se você levantar a mão e falar: eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero receber Jesus, você pode ter certeza, todos os teus pecados serão perdoados e você vai sair daqui hoje com a certeza da tua salvação. Então olhem para mim, quantos aqui, ouvindo a palavra, sabendo que não há outro, que Jesus Cristo é o primeiro e o último, que só Jesus salva, quantos aqui querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Oh glória, olha só, glória a Deus. Oh glória, estou feliz. A alegria começando na igreja e olha a alegria continuando no céu. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo, por favor, vem para cá. E vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Todos que ergueram as mãos, vem para cá, vem para cá. Isso tem que ser um ato solene. Isso tem que ter testemunha. Testemunha na terra, testemunha no céu. E até o inferno tem que ver que a partir de agora você é do Senhor Jesus. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor. Glória a Deus. Como eles até já se ajoelharam, eu vou me ajoelhar também, porque senão passa um incrédulo lá do outro lado da rua e fala: olha, tem gente ajoelhada diante de homem. Não, aqui ninguém se ajoelha diante de homem, não. Estão ajoelhados diante do Senhor, aquele que é Deus e o único que tem o direito de receber adoração. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que se desviaram. Amados, escute isso, escutem. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha só, o jugo nós chamamos de canga aqui no Brasil. É uma peça de madeira com 2 buracos, onde o lavrador coloca o pescoço de um boi e no outro buraco ele coloca o pescoço de outro boi e fecha. É para obrigar os 2 bois a andarem juntos. O jugo serve para isso, a canga serve para isso. Quando Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, é para você colocar o jugo no teu pescoço e andar lado a lado com Jesus. Receber o jugo de Jesus é para você caminhar com Jesus lado a lado. Quando a pessoa se desvia, ela saiu do jugo, andando sozinha. Mas Jesus Cristo está dizendo: depois que você saiu do meu lado, você ficou mais aliviado? Tenho certeza que não. Ficou mais sobrecarregado. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vem de volta para o meu jugo. Jesus está dizendo: vem andar aqui ao meu lado de novo. Vamos andar lado a lado. E quem anda lado a lado com Jesus aqui nesta vida, quando morrer, vai ter Jesus lado a lado andando com você no vale da sombra da morte. E ao passar pelo vale da sombra da morte, ao lado a lado com Jesus, você vai entrar no paraíso lado a lado com Jesus. Quem anda com Jesus nesta vida vai andar por toda a eternidade com Ele. Então, para que se desviar? Para que se afastar? Se a gente se afastasse de Jesus e a vida nossa melhorasse, tudo bem, mas só piora. Que lucro que há em você não andar mais no jugo de Jesus?
Vem colocar de novo o teu pescoço no jugo com Jesus. Voluntariamente, deliberadamente, vem colocar a tua vida mais uma vez ao lado estreito com o Senhor Jesus, ligado ao Senhor Jesus. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada, ou sem igreja, eu quero te chamar de volta. Vem para o jugo de Jesus Cristo. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. Está sentindo que é com você? Quer vir para frente? Não tenha vergonha não, venha, saia do seu lugar. O Espírito Santo de Deus está chamando, então venha. Isso, venha. Vem, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vem aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Vem encontrar descanso para a tua alma, vem, eu vou dar descanso para a tua alma, vem andar comigo lado a lado, vem. Então agora, enquanto mais alguém vai sentir vontade de vir e se sentir vontade, venha. Eu quero falar com você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, no trabalho, na cadeia, na delegacia, no centro de recuperação. Você que está ouvindo em qualquer lugar, inclusive pela internet, até fora do Brasil. Eu quero convidar você a entregar a vida para Jesus, a voltar para Jesus. Não importa o que os outros vão pensar, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. Já já nós vamos orar. Você que está dirigindo um caminhão, um veículo, um automóvel, em qualquer rua, estrada, avenida, onde você estiver agora, não é por acaso que Deus te enviou esta mensagem. Você quer entregar a vida para Jesus aí mesmo no seu veículo? Você quer voltar para Jesus aí mesmo onde você está? Então não precisa parar o veículo, diminui a marcha, a velocidade, não vai fechar os olhos. Você vai orar comigo, você que está dirigindo, você vai orar de olhos abertos. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Muito bem, nós agora vamos fazer uma oração. Pastor João Ribe, sabe o que está acontecendo comigo? Às vezes, eu fico sem vontade de ir na igreja. Eu ando muito triste. Sabe, pastor? Tem hora que me falta ânimo para trabalhar, eu estou tão diferente do que eu era. Eu era uma pessoa animada, gostava de evangelizar, trabalhar, dar frutos. Eu estou sentindo a minha vida tão seca ultimamente. Eu gostaria de voltar a sentir aquela alegria que eu tinha. Eu gostaria de sentir aquele ânimo que eu tinha. Eu gostaria de receber um renovo na minha vida espiritual. Eu gostaria inclusive, pastor João Ribe, de orar a Deus agora e pedir perdão dos meus pecados e me colocar nas mãos do Senhor para ser uma pessoa melhor. Você gostaria disso? Então vem aqui para frente conosco, nós vamos orar por você também. Vem para cá. Pastor João Ribe, eu tenho pensado em desistir, em desviar. Não vai desistir nem desviar. Vem aqui para frente. Nós vamos orar por você. A tua vida vai se renovar. Você vai ser restaurado, restaurada, reedificado, reedificada. Vai vir a cobertura do Espírito Santo de Deus na tua vida. Vem para cá. Pastor João Ribe, eu estou com um sentimento de culpa muito grande. Eu quero ter a certeza de que Deus me perdoou. Eu quero inclusive tomar a Santa Ceia. Vem aqui para frente também. Vem para cá. Vamos orar. Você pode se ajoelhar como eu estou ajoelhado também? Se ajoelhe, por favor. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. E com bastante fé. Não que nem um papagaio faz, mas como só você sabe fazer. Repete as palavras, mas sentindo cada palavra. Então ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Isso, coisa linda. De novo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus querido. Meu Pai amado. Muito obrigado por me revelar a tua palavra. E muito obrigado por falar comigo. Não por homens, nem por profetas, mas pelo seu próprio Filho. Obrigado, Senhor, por falar comigo através do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por me ensinar a tua palavra. Agora eu te peço, eu te suplico, perdoa todos os meus pecados.
Apague, Senhor, as minhas transgressões e até aqueles pecados que me são ocultos. Meu Pai bendito, me purifique a consciência das obras mortas, me dá a tua paz e retire de mim tudo que não te agrada, retire de mim tudo que é ruim e me aperfeiçoe, me faça crescer diante dos homens e diante de ti. Abre o meu entendimento para compreender as Escrituras e me usa, Senhor, cada vez mais nas tuas mãos. Me anima, me fortalece, me dá virtude, me dá poder, me dá paciência, me dá mansidão. Eu quero, Senhor, ficar cada dia mais igual ao Senhor Jesus. Por isso, me cubra com o sangue do Senhor. Me enche agora do teu Espírito. Apaga, Senhor, as minhas dívidas, porque eu recebo o sangue precioso do teu Filho Jesus, a quem eu adoro como Deus. Eu recebo a salvação eterna que o Senhor me oferece, e eu declaro que não importa quantos ainda venham, eu só tenho o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.